Romanos capítulo 6. Eu quero ler do versículo 10 até o 13. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Amém? Amém. Glória a Deus. Isso é uma palavra forte, uma palavra poderosa que faz a gente meditar no sacrifício de Jesus. Tudo que Jesus fez por nós. Por isso hoje estamos aqui. Glória a Ele. Entregar-nos a Deus, a gente sabe que não é fácil. Porque tudo aquilo que depende de obediência, que depende de renúncia, para muitos, e eu vou dizer para mim em particular, realmente não é fácil. Mas Jesus Cristo promete que se deixarmos nossa vida antiga e pecaminosa, Ele nos dará uma nova vida, mudando nossa natureza para nos transformarmos mais semelhantes a Ele. Olha que maravilha. Olha que chance que nós temos. Como Deus é maravilhoso, é generoso, é bondoso, tudo de bom Deus tem para nós. Aleluia. Por isso vale tudo, vale todo o sacrifício que a gente puder fazer e muito mais, porque a gente sempre pode mais um pouquinho. Não é mesmo, igreja? A gente sempre pode. Jesus, homem, foi um homem sem pecado. Vamos refletir nisso, igreja. Vamos buscar a natureza de Cristo. Como cristãos, somos livres para servir a Deus de uma maneira que jamais poderíamos alcançar se tentássemos viver de acordo com a lei. Jesus nos libertou da escravidão do pecado e nos deu a vida eterna. Temos a obrigação de vivermos segundo a natureza de Cristo. E já começa pelo batismo. Porque para qualquer pessoa dizer, que a gente sempre vê assim, muitos dizem, eu sou imagem e semelhança de Cristo. Amém. Mas busque ser também como Ele. Não vá viver no mundo, buscando as coisas do mundo e querer e achar que Deus tem, como eu sempre ouço muitas vezes, algumas pessoas dizerem, e achar que Deus tem de obrigação de abençoar. Porque a maioria das pessoas vive de comparação. Ela não vê o levantar dela, o agir dela durante o dia todo e o deitar dela. Mas muitas vezes ela vive só de comparação. Ah, porque fulano é assim, porque fulano não tem isso, por que eu não posso ter também, por que eu preciso renunciar para poder ter? Gente, pensamento medíocre. Vamos pensar lá na frente. Não vamos pensar no hoje. Vamos pensar na vida eterna. Vamos pensar naquilo, no sacrifício que Jesus fez. E por que Ele fez esse sacrifício? Para quem Ele fez esse sacrifício? Para quem Ele fez esse sacrifício? E depois, e ainda acha que Deus tem que ter de misericórdia dessa criatura insignificante, que não busca a presença de Deus. E acha merecedor de alguma coisa. Como o ser humano é egoísta, é pequeno no sentimento, é pequeno na visão.
entender e não buscar entender o sacrifício de Jesus. Muitas vezes, igreja, porque eu estou falando aqui, mas a gente tem que tentar colocar em prática. Quando eu olho para mim, porque tudo que é falado aqui, eu olho para dentro de mim, para ver aonde aquilo vai fazer mudança na minha vida, vai acrescentar na minha vida, e onde eu preciso mudar de acordo com aquilo que eu estou ouvindo daqui. Aleluia. Porque isso é importante. A gente se corrigir todos os dias. Porque não é porque eu fui batizada, porque eu sou cristão, porque eu tomo ceia. Senhor, menos para mim. Menos. Eu quero ser menos. Para poder crescer na frente do Pai. E não é da boca para fora, igreja, porque é uma luta. A gente segura esse órgão pequenininho, ainda bem que é um só, dentro da boca, misericórdia. Não é, igreja? Ainda bem que Deus deu uma só, né? Ô Senhor. Somos chamados a viver uma nova identidade em Jesus. Que a graça que vem de Deus te fortaleça para permanecer até o fim. Aleluia! É nisso que eu penso, igreja. Senhor, Quando muitas vezes o meu coração tenta se revoltar, eu falo, não. A minha língua tem que ficar quieta dentro da boca. Porque essa graça eu desejo para mim. Desejo para a igreja. E essa graça. Amém, igreja? Essa é a palavra que eu deixo para a igreja. E eu agradeço a Deus.